Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de atualizar a nossa playlist do terceiro ano do ensino médio. Essa playlist que ficou parada há um tempo. Então, eu sou o professor João Daniel e para quem não me conhece, sou o professor de Química de vocês e serei daqui até que esse canal se encerre. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aromatizantes, anestésico e antidetonante, mais especificamente para falar das funções oxigenadas, éster e éter. Público-alvo, terceiro ano do ensino médio, como eu já falei lá no início do vídeo, mas antes eu gosto sempre de pedir, dá aquele joinha, dá aquele compartilhamento, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso ajuda bastante aí o professor, tá? Então bora lá, no rótulo dos alimentos, na gasolina e no hospital. Éster é uma função orgânica oxigenada que pode ser obtida a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Estão presentes no nosso cotidiano, principalmente em aromatizantes artificiais. Então aqui eu trago um suco em pó de goiaba e aqui uma bebida de guaraná. As duas contêm aromatizantes artificiais, como vocês podem ver aqui na tabela em azul. Deixa eu pegar aqui o laser. Temos alguns ésteres. Vocês ainda não sabem a nomenclatura, mas a gente vai ver ao longo desse vídeo a nomenclatura de éster. Mas, por exemplo, eu já posso adiantar para vocês que o aroma de banana é um éster, o aroma de uva é um éster, um aroma de abacaxi é um éster, o de goiaba é um éster. Então, aqui a gente tem alguns ésteres, tá? Que tem a sua principal função aromatizante ou flavorizante, dar aroma ou dar sabor. Além disso, a gente tem o éter. O éter, ele foi um dos primeiros anestésicos, certo? Aí você tem uma pintura do Dr. Crawford Long, que ele foi o primeiro a administrar éter como anestesia em 1842, durante o procedimento cirúrgico para remover um tumor de um paciente. Então, ele empregou o éter sucessivas vezes em inúmeras operações, mas só publicou os seus resultados em 1849. Então, a comunidade médica ficou assim, nossa, uma substância que anestesia o paciente, ele não sente dor, porque antes descobriram os efeitos anestésicos do éter, as operações eram feitas com o paciente acordado, né? E isso tem várias implicações, né? O éter ele atua no sistema nervoso central, diminuindo nossa atividade, tá? Por isso que dá aquela, deixa a pessoa dopada, né? Anestesiada, sem sentir dor. Bom, a gente também tem éter na gasolina. O éter ele é adicionado na gasolina na forma de antidetonante. Eu vou colocar aqui em cima um vídeo sobre octanagem da gasolina, tá? Porque esse tipo de éter, o MTBE, ele é utilizado para elevar a octanagem da gasolina. Então eu tenho um vídeo sobre a octanagem, explico melhor o que é a octanagem, para que ela serve, qual é a sua importância. Então a octanagem também ela pode ser atingida adicionando à gasolina um éter, que é o MTBE, o metiltebutil-éter. Tá? Contanto, a Agência Nacional de Petróleo ela só autoriza a adição de até 7% do MTBE à gasolina. Então aqui o MTBE, tá? A estrutura do MTBE para vocês darem uma olhada. A gente vai ver também a nomenclatura dos éteres. No biodiesel também tem éster. Então, no posto de gasolina, você tem éster, tem éter, tem hidrocarboneto, tem álcool. Observe que o posto de gasolina você tem uma infinidade de compostos de carbono. Você tem os óleos, lubrificantes. Então você tem uma infinidade de compostos de carbono. O posto de gasolina é um ambiente rico em compostos de carbono. O biodiesel ele também tem éster, porque o biodiesel ele é um produto da reação de um ácido orgânico com um álcool. Então, lá na aula que a gente viu sobre ácidos carboxílicos, vocês vão ver todos aqueles ácidos carboxílicos relacionados a espécies vegetais,
ácidos carboxílicos oleosos, como ácido palmítico, palmitoleico, linoleico, ricinoleico, todos esses reagem com o álcool e levam à formação do que a gente conhece como biodiesel, certo? Que tem propriedades muito parecidas com a N-parafina, que é o diesel obtido pelo processamento do petróleo na refinaria. Tá? O biodiesel ele é muito importante para a cadeia de produção, para a cadeia econômica, porque, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem fazendas, né, no semiárido nordestino, dedicadas exclusivamente à produção de mamona para a extração do óleo, principalmente que é o óleo ricinoleico, para a produção do biodiesel. Então observe como o biodiesel, né, como essa planta que não tem um valor comercial tão elevado, ela contribui e apresenta, né, e está relacionada ao nosso conteúdo. Observe que a gente está sempre buscando uma ligação com o nosso cotidiano. Então, posto de gasolina tem biodiesel, mistura de ésteres, a gente tem hidrocarbonetos, a gente tem éter na gasolina, né, que é o MTBE, a gente tem óleos lubrificantes. Então, observe a riqueza, que é a química orgânica. Tá, pessoal? Então, bora lá. O que caracteriza os grupos funcionais éter e éster? Bom, o éster ele pode ser dividido em duas partes. Por que isso? Antes de eu mostrar, como eu falei anteriormente, o éster ele é o produto da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, o éster ele é dividido em função disso, de um ácido carboxílico e de um álcool que deu origem a ele. Então, aqui a gente tem um éster. Lembrando que esse R que está apresentado aí, representado, ele está relacionado à cadeia carbônica, certo? Por que tem R e R', professor, R com um apóstrofozinho? Porque essas cadeias carbônicas podem ser iguais ou não. Então, é para fins didáticos que a gente coloca aquele R', para não induzir a dizer que os dois radicais, né, são iguais. Então, o éster pode ser dividido em duas partes. A cadeia carbônica proveniente do ácido carboxílico, que é esta daqui, à esquerda, e a cadeia carbônica proveniente do álcool, que é essa outra aqui ligada ao oxigênio. Tá? É esse oxigênio que só faz uma ligação com o carbono da carbonila. Ó, de novo, lembrando dos grupos funcionais. A gente tem o éter. O éter ele é caracterizado pela presença do oxigênio como heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Então, aqui é o heteroátomo. O éter também ele tem duas partes com cadeias carbônicas. Podem ser iguais ou não. Então, por isso que apresenta de novo o R'. Beleza? Bom, pessoal, nomenclatura de éteres. Como é que se dá essa nomenclatura? Então, a gente mantém as regras já estabelecidas anteriormente para a nomenclatura dos compostos orgânicos, mas com algumas exceções, principalmente na estrutura do nome. E também o éter ele pode ser nomeado de duas formas. Então, essa estrutura se mantém, né, o que a gente já conhece, os prefixos se mantêm, os infixos se mantêm. Porém, na primeira forma, a gente faz o seguinte. Vocês viram que o éter ele tem um oxigênio entre duas cadeias carbônicas, não é isso? Então, o nome dele também apresenta uma estrutura parecida. O que é a cadeia carbônica menor, ou seja, que tem menor quantidade de carbonos, vem antes da palavra oxi, né, de oxigênio. E essa cadeia carbônica menor, ela recebe os prefixos que a gente já conhece. Met, et, prop, but, pent, ex, etc. Em seguida, a gente dá o nome à cadeia carbônica maior, também mantendo os prefixos e adicionando os infixos. Por último, a gente coloca o O, certo? O O, aquele O igualzinho do hidrocarboneto. Então, mas no exemplo a gente vai analisar melhor. Na segunda forma, a gente tem primeiro a palavra éter, em seguida o nome da primeira cadeia carbônica
um nome da segunda cadeia carbônica mais ico, certo? Então, lá na frente, no nosso exemplo, vocês vão ver as duas formas de nomear os éteres, certo? Nomenclatura de ésteres. O que acontece, pessoal? A gente mantém as mesmas regras, tá? Que a gente estabeleceu anteriormente para a nomenclatura dos compostos orgânicos, só que com algumas modificações no padrão. Não é aquele mesmo padrão do ácido carboxílico, não é o mesmo padrão do hidrocarboneto que a gente viu anteriormente. Prefixo e infixo se mantém, isso é beleza. Então, trago novamente a questão da cadeia carbônica proveniente do ácido carboxílico e a proveniente do álcool, porque são partes, né, essenciais para o nome. Então, primeiro a gente tem o prefixo, que está relacionado à cadeia carbônica proveniente do ácido carboxílico, mais o infixo, também relacionado à cadeia carbônica do ácido carboxílico. Prefixo e infixo, gente, lembrando que é o mesmo da tabela aí, met, et, prop, but, beleza? Em seguida, a gente tem oato, tá? Então, a gente tem o termo oato. O nome do radical. O radical está relacionado à cadeia carbônica proveniente do álcool, mais o sufixo ila, tá? Então, pode ficar assim, propanoato de etila, metanoato de heptila, tá? Então, pode ser desta forma, ok? Pode ser conduzido dessa forma o nome dos ésteres. Vamos lá para alguns exemplos, que aí fica mais fácil para vocês. Então, pessoal, vamos lá para os nossos exemplos. Primeiro aqui com o éster e depois para o éter, tá? Então, no éster, a gente tem o seguinte. Temos a parte que vem do ácido carboxílico e temos a parte da cadeia carbônica proveniente do álcool. Então, a parte que vem do ácido carboxílico, ela é a principal no nome do éster, tá? Então, a que vem do ácido carboxílico é essa daqui, ó. Tá bom? É essa daqui. Então, a gente conta os carbonos, né, que elas têm, que essa cadeia carbônica tem, coloca o átomo, então a gente vai fazer passo a passo. Bom, essa primeira aqui, ela tem 1, 2, 3 carbonos, tá? 3 carbonos, prefixo met, et, prop, Tipo de ligação entre esses carbonos é simples, então propan, oato, que é do nome lá do éster, que a gente já viu, e agora quantos carbonos a gente tem depois, que veio do álcool? Tem 1, 2, 3, só 3. Então, propanoato de propila, né? Propila. Esse ila também vem de lá, da estrutura. Propanoato de propila. Muito simples, né, pessoal? Vamos para o próximo éster. Deixa eu vou ter que apagar aqui para poder escrever melhor. Quantos carbonos tem a parte da cadeia carbônica que veio do ácido carboxílico? Tem 1, 2, 3. Então, eu venho aqui, prop. Tá? Prop. Qual tipo de ligação entre essa cadeia? Simples. Então, propan. O oato se mantém. O di também se mantém. E agora a gente vai para a cadeia que veio o álcool. Bom, a gente está vendo aí que tem ligação dupla e ligação e ramificação. A gente tem que continuar a contagem que a gente já fez. E nesse caso aí, da direita para a esquerda, do lado em que o grupo funcional sempre tem o menor número, tá? Nesse caso é da direita para a esquerda.
Então, propanoato de, deixa eu só contar aqui, né? Os números aqui, 4, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 4 carbonos, tá? E eu numerei eles aqui 4, 5, 6 e 7. Então, propanoato de. No carbono 6, eu tenho uma ramificação, então eu preciso colocar propanoato de 6-metil. E o que mais, gente? Propanoato de 6-metil. E agora eu coloco o nome da cadeia com 4 carbonos. Met, et, prop, but. Propanoato de 6-metil, but. Tipo de ligação, ligação dupla. E está no carbono 4. But 4 em nila. Tá? Propanoato de 6-metil, but 4 em nila. Muito, muito, muito simples. Não é mesmo, pessoal? Vamos lá para a nomenclatura do éter. Vamos lá. Então, bora lá. Nomenclatura do éter. Eu tenho aqui. Primeiro, né, no éter, a gente tem uma regrinha que a gente tem que colocar antes da palavra óxido, que vocês viram lá atrás, a cadeia carbônica menor. Tá? Então, aqui eu tenho que ver quem é a menor. A menor é essa daqui que eu vou grifar de azul. Porque só tem um carbono. Então, ela será a primeira parte do nome. Prefixo de um carbono, MET. Ox, que vem do próprio nome, lá do éter. Eu acho que esse amarelo não ficou bom para vocês enxergarem. Oxi, metoxi e agora o resto da cadeia carbônica. Bom, a gente tem aí uma ramificação. A gente tem que numerar esses carbonos, então, né? Então, aqui, 1, aqui não é carbono, não é oxigênio. 2, 3, 4, 5. Beleza? Metoxi, eu estou vendo que no carbono 2 eu tenho uma ramificação, eu tenho que colocar aqui. Metoxi 2. 2 o quê? A ramificação de um carbono nesse caso. Então, 2-metil. E ali eu tenho 4 carbonos. Met, et, prop, but, 4 carbonos. Metoxi, 2-metil, ó, de novo. Met, et, prop, but. Tipo de ligação é simples, butan, né? Fica butan. Deixa eu apagar aqui para ajeitar. Butan. Butano. Então, metóxido 2-metilbutano. Muito simples, muito fácil. Vou deixar para vocês aí como desafio resolver essa última aqui, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até mais!